Olá, eu sou a Maica Castro e quero que você seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a este canal, se você vem pela primeira vez. O propósito desse canal é um propósito de trazer conhecimento, tanto conhecimento e principalmente conhecimento da palavra, mas você se conhecer o seu comportamento, as suas reações e saber aprender a lidar de uma forma madura, aprender a buscar cada vez mais melhorar e principalmente se parecer mais com o caráter de Cristo. Então, se você chegou a primeira vez aqui, que você esteja à vontade para aprender conosco. Eu não me coloco numa posição como se eu soubesse mais do que as pessoas, ou também que eu saiba menos. Eu acredito que eu sei algumas coisas e tenho algo a te oferecer em algum momento. Talvez para alguns um pouco mais, talvez um pouco menos para você, mas eu quero somar com a tua vida aquilo que eu sei, naquilo que Deus tem me usado, nos dons que Ele me proporcionou e no talento que Ele me deu. Então eu quero te servir de alguma forma. Hoje é um dia que eu não estou muito feliz, eu não estou muito satisfeita. Sabe aquele dia que você acorda e você está descontente? Que você acorda meio que decepcionado com algumas coisas, com algumas situações, às vezes com algumas pessoas, às vezes com você mesmo. Esse é o meu dia. Eu quero trazer esse canal e tentar ser o mais clara e o mais verdadeira possível com quem está aqui inscrito. Eu não tenho propósito de mostrar ou vender uma imagem de uma Maica 100% madura, 100% aprovada, que fica 24 horas alegre, satisfeita, feliz, que nunca erra, que nunca fica triste, que não tem medo. Essa não é essa pessoa, e eu acredito que isso é nato de todos nós sentirmos. O medo, a tristeza, a raiva, a incerteza, a insatisfação, o descontentamento em algumas situações, e que tem situações que estão além das nossas forças e que não basta simplesmente eu querer ou as pessoas à minha volta quererem mudar algumas situações que tem a ver com a minha vida, mas que depende muitas das vezes de mim, ou depende do tempo, às vezes sim, depende de outros, mas eu não tenho como mudar essa situação, eu não tenho essa situação ou situações que você está triste, a gente não tem como mudar nem todas as vezes, né? Algumas vezes dá pra gente mudar alguma coisa em nós, algumas vezes dá pra gente conversar se for uma pessoa envolvida, ou se é uma situação, a gente às vezes está além do que querer, depende talvez da gente aprender a se adaptar ao que está acontecendo. E eu acredito de verdade mesmo, e eu ensino isso, que o segredo de estar feliz, de ser feliz, não é necessariamente você ter sempre plenitude em todas as áreas da tua vida, mas sim você saber focar naquilo que você conquistou, naquilo que já te dá contentamento, naquilo que já te dá felicidade, naquilo que você já buscou e alcançou, coisas grandes, coisas pequenas, mas buscar satisfação naquilo que você já tem. A questão é que muitas das vezes nós focamos naquilo que nós não temos e que está além das nossas forças. Esse é que é o grande problema. E muitas das vezes, ou muitas vezes, corrigindo, o correto às vezes a gente precisa mesmo ficar triste. Nós precisamos ficar tristes, nós precisamos às vezes chorar, nós precisamos às vezes ficar chateados,
mas não para permanecer naquele estado, mas para a gente entender que tem situações que precisam de introspecção, que precisa de uma conversa, precisa de uma análise, de uma autoavaliação, que precisa a gente dar mesmo essa parada, às vezes parar para conversar com quem nos entristeceu, ou às vezes não vale a pena conversar, ou às vezes não tem outra pessoa para conversar, são só as circunstâncias, mas nós temos a certeza que aquilo não é para sempre. Nós precisamos ter essa certeza, que tem situações que são passageiras. A Bíblia garante isso, que tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa, você não vai ficar a vida inteira feliz, você não vai ficar a vida inteira triste. Maica, mas eu já tenho tantos anos que eu estou triste, há tantos anos que eu tenho passado por essa situação. Então talvez o seu caso seja algo crônico, a tua tristeza, e que talvez vai além só de uma situação, talvez sejam coisas que você precisa rever dentro de você com um profissional da área. E você não se torna melhor nem pior, a tua situação é diferente. Então se você tem situações que já tem anos que você está triste, procura um profissional. E o profissional que eu tô falando é um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista. E além de tudo isso, somado com isso, você procurar uma pessoa, a sua confiança, que possa te aconselhar à luz das escrituras, que possa te mentorear, que possa te acompanhar ao longo desse tempo. Então, isso aí já é um caso isolado. Agora eu tô falando de situações corriqueiras. Isso é natural, você ficar triste, você ficar alegre, você ficar com medo, você ficar com raiva, faz parte de nós. Nós não podemos nos deixar levar 100% por todos esses sentimentos. Faz parte de nós, quando eu falo, senti-los. Vai acontecer. A Bíblia diz, lá em João 16:33, assim: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus falando: neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E esse tenham bom ânimo mostra pra gente que o ânimo, ele é gerado por mim mesmo, ou você mesmo, ou você mesmo. Não é um elemento externo que vai fazer a diferença, é um elemento interno. Não são coisas externas que vão mudar o meu ânimo, sou eu mesma que vou investir nesse ânimo para mudar. Repito, tem situações que vou precisar chorar. A Bíblia fala lá em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo, há tempo para chorar, há tempo para sorrir, há tempo determinado para tudo. Então tem situações que você vai precisar parar e chorar. Tem situações que tem situações, para ser bem honesta com vocês, que eu tô muito chateada, que eu tô com muita raiva e que eu preciso desabafar. Eu preciso desabafar não às vezes com a pessoa que me fez alguma coisa, mas às vezes eu preciso ter alguém. A gente fala sobre a amizade, que a gente precisa ter compartimentos, em todos os compartimentos precisamos de pessoas. Então às vezes a pessoa que ocupa a tua intimidade, que são pessoas mais próximas, mais íntimas, são essas pessoas que a gente vai procurar e vai se tornar suscetíveis. Mostrar nossas fraquezas. Então, às vezes, eu tô chateada, tô com muita raiva, eu preciso esbravejar, sabe? De falar porque eu tô chateada, porque eu tô com raiva. Às vezes a pessoa, e a gente faz isso, e pessoas fazem isso com a gente. Não fica assim, não fica com raiva, não fica chateado, não fala essas coisas. Mas às vezes tem pessoas que têm essa personalidade, tem pessoas que só se isolando e calada, e é outro tipo de pessoa, de personalidade, que nós precisamos respeitá-las. Elas precisam desse tempo. E tem pessoas que talvez não precisam só ficar calada, mas antes elas precisam falar. E eu tenho isso também. Às vezes eu tô chateada com alguma situação, com alguma pessoa, necessariamente eu não vou procurar aquela pessoa específica, talvez em outro momento, mas eu preciso desabafar. Eu preciso ter alguém para me ouvir. Às vezes eu quero alguém para me ouvir, não para me dar a priori essa opinião, porque eu sei que quando a gente abre para falar algo para alguém, indiretamente a gente está dando direito para essa pessoa também falar, e é isso que a gente também tem que aprender. Se você abre seu coração para alguém, a partir do momento que você abre, você está dando direito para essa pessoa também falar algo, pensar algo, achar algo. De pronto, eu preciso só falar, eu só preciso que alguém me ouça. E quando eu boto tudo pra fora, às vezes falo besteira, falo que eu não devo, mas falo, sabe aquele momento que parece assim que você vomita tudo que tem dentro de você?
que tá te fazendo mal. Você desabafa, você chora, você fala. Aí depois que você respira, aí talvez essa pessoa vai encontrar esse espaço para falar, que não é o que eu quero focar, mas eu quero focar nisso. Que tem dias que de fato a gente não está contente. Tem dias que a gente não está muito feliz. A gente precisa entender da onde o que está acontecendo, porque eu estou assim. Não simplesmente ficar. Tem gente que já é viciada, fica triste, mas não pensa por que está triste. Para que essa situação? E a tristeza tem um propósito, muitas vezes, para a gente se rever. A decepção, reveja, mude. Talvez você precise mudar em alguma situação, mudar com alguma pessoa, melhorar em alguma situação, dar um limite, dizer um não, ou mudar você mesmo, correr atrás do que você errou, corrigir. E tem situações que é as circunstâncias que te frustram e que você não pode mudar nada. E que você só precisa ficar quieto e esperar. Talvez eu me enquadre. Hoje eu tenho várias chateações. Eu tô muito chateada com algumas coisas. Mas tem uma delas que eu não posso mudar, que não é com uma pessoa, mas com situações da vida. Isso eu posso fazer o quê? Ou eu posso me tornar uma pessoa frustrada, ranzinza, mal-humorada, chata. A gente fala sobre isso em outro vídeo, sobre o mau humor, e essas consequências eu não quero na minha vida. Se você não assistiu, assista. Mas tem situações também que você não precisa ficar essa pessoa ranzinza, frustrada, amargurado. Tem situações que você olha para elas e faz, e tem que fazer, e precisa fazer como Paulo. Antes de eu entrar no texto, que está lá em Filipenses 4, eu quero primeiro contextualizar essa situação. Paulo estava preso, talvez foi açoitado, então ele estava numa situação muito ruim, limitante em todos os sentidos, aprisionado numa cela, talvez levou até chicotadas, nós não sabemos. Então ele, em meio a todo esse momento de chateação, de tristeza, de decepção, de frustração, de descontentamento, aparentemente, de raiva, talvez, de revolta, eu não sei. Mas a situação em si poderia levá-lo a isso. Poderia nos levar, se qualquer um colocasse essa situação. Mas olha o que Paulo fala. Ele parou para escrever uma carta. Filipenses, ele fez uma carta para a igreja. E olha o que ele falou. Eu vou ler só alguns versículos para você ter uma noção. Capítulo 4, verso 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí o verso 13, que muitas pessoas conhecem. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você vê que ele fala no verso 12 que aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O segredo do contentamento. Eu não posso mudar muitas coisas da minha vida, talvez você não possa mudar muitas coisas da sua vida. Mas a gente tem que aprender o segredo do contentamento. Olha o que Paulo falou, que estava preso. Ele buscou se alegrar e se adaptar ao momento. E focar naquilo que ele tem. Às vezes a gente foca tanto naquilo que a gente não tem, naquilo que a gente queria, e esquece de olhar aquilo que nós já conquistamos, aquilo que nós já temos, que até comentei bem no início desse vídeo. Então, eu trago a minha memória, agora trazendo outro versículo aqui para esse momento, aquilo que me dá esperança, como diz lá em Lamentações 3, todavia lembro também do que pode me dar esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Eu me lembro, eu geralmente quando eu tô assim, eu foco em situações que eu já quis muito e eu conquistei. E eu levo o meu coração, a minha alma, a minha mente a se alegrar.
Eu foco em coisas que muitos não têm e que eu tenho. E me alegro porque Deus me proveu. Eu foco em coisas que maiores, que pareciam impossíveis em dado momento da minha vida e que eu conquistei e que Deus solucionou. Eu foco em situações que para mim pareciam enormes, impossíveis, com problemas que não tinham aparentemente solução e que eu estava extremamente desesperada e que passaram. Como a Bíblia fala, tudo passa. E eu olho, meu Deus, eu estava desesperada com isso, deste tamanho. E Deus trouxe a solução. Então, eu quero dividir com você não só esse meu momento de descontentamento. E eu quero te mostrar que talvez eu esteja descontente em uma situação. Mas eu não permaneço nesse sentimento. Eu escolho me adaptar a essa situação mais uma vez e focar naquilo que Deus ainda tem para mim e aquilo que Ele já tinha me prometido e eu conquistei. Precisamos amadurecer. Precisamos entender que no mundo nós vamos ter aflições, o pobre e o rico. Precisamos entender que todo mundo tem e é uma lei bíblica. A Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições. Todos, indistintamente. Do mais crente que você possa conhecer ou ser, ao menos crente que você possa conhecer ou ser. Todos. O que vai fazer a diferença é como eu e você se comportando nesse momento de luta. Abrir um buraco e se enfiar nela e ter pena de você não vai resolver o seu problema. Eu me lamentar e ficar, ó vida, ó céus, ó azar, ó desgraça, não vai mudar a minha vida, pelo contrário. Se eu ficar lambendo essas feridas, aí é que vai me deixar mais triste, mais abatido, mais abatida. Então eu preciso fazer exatamente o que Paulo falou. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa situação não posso mudar, mas eu posso suportar, eu posso passar por ela, eu posso me adaptar, encontrar alegria em outras situações para alimentar a minha alma e esperar o que ainda vai vir. Eu posso também fazer o que Lamentações 3 fala, no verso 25, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Ele é bom para aqueles que colocam a sua esperança nele. Então coloque a sua esperança em Deus, assim como eu estou falando agora. E escolha confiar que tudo passa. E que fiel é aquele que nos chamou. Que fiel é aquele que você diz, teoricamente, talvez que crê, que serve. Mas a prova dos 9, para mim e para você, se de verdade você confia e espera nesse Deus, é quando você de fato vive na prática e produz comportamentos, frutos que demonstrem de fato que você está dependendo e acreditando que isso vai mudar. Que Deus te abençoe. Que essa palavra, assim como trouxe para mim, renovo, alegria, ânimo, que sirva para você. Eu não sei quando você vai olhar esse vídeo. Se é hoje você está como eu, ou se algum dia você esteve em algum momento e hoje você pode ter esse momento para pensar assim, poxa, eu tive assim em tal dia, em tal mês, em tal ano, ou eu estou assim e tudo mudou. Assim talvez você possa estar agora, ou se você no futuro vai assistir esse vídeo, está sentindo isso, eu quero te dizer que tudo passa. Tudo passa. Essa tristeza que você está sentindo vai passar, esse seu medo, essa sua angústia vai passar. A alegria também vai ter o momento de passar. E quando chegar o momento da tristeza ou chegar o momento de alegria, vamos aprender algo com ela. Se for alegria, vamos usufruir da alegria, mas acreditando que independente de qualquer coisa, nossa alegria tem que estar dependente, nossa tristeza tem que ser lançada no Senhor. Crendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que a gente passa nessa vida coopera, proporciona algo de bom pra gente. Então busque saber por que você passou por isso, por que você está passando e aprenda uma lição. Isso se chama maturidade. Que Deus te abençoe.
Que você possa ser ricamente abençoado por esse vídeo. Compartilha, se inscreve, curte. Fica na paz.